Betsabé é uma mulher intrigante que teve papel central no maior pecado do mais emblemático rei de Israel, o rei Davi, mas também foi mãe do mais próspero rei da Bíblia, Salomão, e finalmente conseguiu entrar de forma confortável na genealogia de Jesus. Hoje, vamos revelar a vocês tudo sobre a vida de Betsabé, a mulher mais amada do rei Davi. Betsabé era uma mulher muito bonita, esposa de Urias, um dos soldados mais leais de Davi, e a vida de Betsabé estava prestes a mudar radicalmente naquela época da história de Israel. Guerreiro e conquistador, Davi era conhecido em todo Israel a tal ponto que a Bíblia narra que Davi decidiu não viajar com suas tropas para a batalha, mas confiou nas estratégias de seu general de guerra chamado Joabe. Por isso, Davi teve muito tempo livre para fazer longas caminhadas pelo seu palácio em Jerusalém. As vidas de Betsabé e Davi tornaram-se uma só. Em um dia, ela decidiu tomar banho no terraço de sua casa. Enquanto tomava banho, alguém a observava de uma varanda. Era Davi que estava lá. Nos momentos livres, ele ficava no terraço do palácio, olhando a cidade do penhasco. Mas neste dia, Davi não olhou para a cidade. Ele estava olhando para Betsabé enquanto ela se banhava. A Bíblia diz que Davi começou a sentir muitos desejos por ela, já que Betsabé era uma mulher muito bonita. Betsabé não sabia que estava sendo observada pelo rei. Lembremos que naquele momento da vida de Davi, ele tinha muitas esposas, e ainda assim, o desejo que sentia por Betsabé enquanto se banhava era tão grande que ele perguntou aos seus servos quem ela era, e eles lhe informaram que Betsabé era a esposa de Urias, um dos soldados mais leais. Eles também informaram que Urias não estava em casa, mas em batalha, e que ele não retornaria até depois de alguns meses. Com esta informação, Davi sabia que não poderia tomar Betsabé como sua esposa ou concubina, porém ele se deixou levar pelos seus desejos carnais. Considerando que o marido de Betsabé não estava em casa, ele decidiu fazer uma proposta pessoal. Então, enviou seus servos para convidá-la ao palácio. Betsabé, impressionada com o convite do rei, dirigiu-se ao belo e radiante palácio, conseguindo cativar ainda mais Davi. Ela não tinha conhecimento das intenções propostas pelo rei. Após passar aquela noite com o rei, ela voltou para sua casa, mantendo escondido o que aconteceu naquela noite. Davi percebeu o pecado que havia cometido durante o ritual de purificação e se esqueceu daquela noite de pecado com o rei. Além disso, Davi também sabia que havia cometido um pecado e que Urias, marido de Betsabé, era muito leal a ele. Por isso, Davi queria esconder de todos o seu pecado com Betsabé. Depois de alguns meses, Betsabé solicitou uma reunião urgente e privada com o rei devido à ausência de Urias. Nesta reunião, Betsabé informou a Davi que estava envergonhada por Urias ainda não ter retornado da guerra e ser o único homem com quem ela havia estado. Davi ficou chocado com a notícia. Tentando esconder o pecado, enviou uma carta ao campo de batalha diretamente para Joabe, seu general de guerra, pedindo-lhe que enviasse Urias com urgência ao palácio. Como a guerra ainda não havia terminado, mas por obediência, Urias a executou. Ele voltou ao palácio com seu uniforme de batalha, pensando que o rei havia ordenado algum trabalho especial relacionado à guerra. Porém, Davi o recebeu na mesa real com muito vinho. Ele lhe deu um presente e disse a Urias para compartilhar algumas taças de vinho. Davi tinha a intenção de embebedá-lo e fazê-lo ir para sua casa dormir com Betsabé, para que finalmente Urias pensasse que este era seu filho. No entanto, Urias disse ao rei que não entendia aquela ordem e que a guerra não havia terminado, e que não lhe parecia certo ir para casa descansar enquanto seus companheiros lutavam. Davi, considerando que seu plano não estava funcionando, ordenou que Urias fosse para sua casa.
Urias não cumpriu a ordem do rei, mas os servos de Davi informaram-no que Urias estava com a guarda do palácio e que ele não iria para casa. Davi ficou muito chateado porque seu plano não funcionou. E dada a determinação de Urias, ele teve um plano sinistro para trazer Urias de volta à batalha. Davi escreveu uma carta ao seu general de guerra, ordenando que ele colocasse Urias na frente da batalha mais sangrenta e que ele não fosse retirado até morrer nas mãos de seus inimigos. Davi selou esta carta e a entregou a Urias, que a pegou sem saber que carregava sua sentença de morte nas mãos. O general de guerra leu a carta de Davi e, mais uma vez, não entendeu a ordem do rei, mas obedeceu. Durante a batalha, abandonou Urias, que ficou gravemente ferido e finalmente morreu no campo de batalha. Com a morte de Urias, Davi sentiu alívio, pois com este assassinato ele conseguiu salvar sua reputação e Betsabé agora estava livre para se casar com ele. Nesta parte da história bíblica, não se sabe se Betsabé foi cúmplice de Davi na morte de Urias. Ela ficou viúva e foi morar no palácio com Davi, o que desagradou a muitos. A infinita sabedoria de Deus esperou o momento certo para punir Davi por seus pecados. Apesar desses acontecimentos terríveis, Davi teve mais esposas, mas esta promessa de casamento só foi feita a Betsabé. Um profeta lembrou a Davi de seu pecado com Betsabé e do assassinato de Urias, e disse-lhe que o filho que esperava Betsabé nasceria gravemente doente. Davi reconheceu seu pecado diante do profeta e pediu perdão, mas Deus não retirou o castigo. Betsabé deu à luz um filho, mas o profeta disse que a criança nasceria muito doente. E assim foi, a ponto de não se saber se a criança viveria ou morreria. Por 6 dias, Davi orou e jejuou, mas o menino continuou gravemente doente. No 7º dia, o menino morreu. A tristeza e a humilhação de Davi eram tão profundas que seus servos não ousaram lhe contar a notícia da morte de seu filho. Davi ouviu os gritos e choros do outro lado de sua cama e entendeu que seu filho havia morrido. Para confirmar a morte da criança, Davi lavou o rosto, trocou de roupa e foi ao templo adorar a Deus, aceitando o castigo por seus pecados graves. O arrependimento de Davi e Betsabé era genuíno e eles retificaram suas vidas, vivendo de acordo com o desígnio de Deus. Betsabé concebeu novamente e deu à luz outro filho, a quem chamaram de Salomão. Deus permitiu que Davi cumprisse a promessa que havia feito a seu pai. Ao longo dos anos, Salomão se tornou o herdeiro do trono. Betsabé criou seu filho Salomão, que se tornou o rei mais sábio e rico de toda a história de Israel. Através desta mesma linhagem, nasceu Jesus Cristo, a pessoa mais importante de toda a Bíblia. Esta história é uma demonstração clara de que o arrependimento genuíno diante de Deus pode nos trazer grandes recompensas. A história de Davi e Betsabé é uma lição poderosa sobre as consequências do pecado, mas também sobre o poder do arrependimento genuíno e da misericórdia de Deus. Através desta história, podemos refletir sobre vários aspectos da fragilidade humana. Mesmo aqueles considerados grandes e poderosos podem cair no pecado. Davi não estava isento de cometer erros graves. As consequências do pecado de Davi tiveram um impacto devastador em sua vida e na vida de outras pessoas. A morte de Urias e a doença e morte do filho de Betsabé foram consequências diretas de suas ações. Apesar de seus erros, Davi e Betsabé mostraram arrependimento genuíno diante de Deus. Reconheceram seu pecado, arrependeram-se profundamente e procuraram a reconciliação com Deus. A misericórdia de Deus, embora o castigo não tenha sido retirado, foi demonstrada ao permitir que Davi e Betsabé continuassem a viver e que seu filho Salomão se tornasse um grande rei. Deus está sempre disposto a perdoar aqueles que se arrependem sinceramente.
Através desta história, vemos como Deus pode usar até mesmo nossas quedas e falhas para cumprir seus propósitos. Salomão, filho de Davi e Betsabé, tornou-se um rei sábio e próspero, e de sua linhagem nasceu Jesus Cristo, que finalmente trouxe a salvação ao mundo. A história de Davi e Betsabé nos lembra que ninguém está além do perdão de Deus e que o arrependimento sincero pode levar à restauração e novas oportunidades. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se no canal. Convido você a assistir a qualquer um dos 2 vídeos que aparecem na tela para continuar visualizando. Deus te abençoe abundantemente.